5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E essa música é um pedido de Matheus André. Ele é da cidade de Belém do Pará e está prestigiando o canal. Ele se inscreveu no canal do YouTube do professor Cláudio Neto e pediu esta música. Tá aí, Matheus, um abraço para você e todo esse lindo povo de Belém do Pará que está sempre participando conosco. Muito legal, agora sim, muito legal. E aí, minha querida e linda turma de 9º ano de Geografia, nesse dia 9 de junho de 2020, vamos falar sobre o Oriente Médio, vamos falar sobre a crise hídrica, as 4 sub-regiões, suas características, suas religiões, vamos saber o que é o PAN, o que é OPEP e muito mais. Então vamos começar assim, ó. Você, quando escuta falar Oriente Médio, o que você pensa inicialmente? Talvez você pense em terroristas, petróleos, guerra. Bom, na verdade, muitos conflitos já ocorreram nesse que é o berço das 3 religiões mais difundidas do mundo, como os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Eles estão juntos e divididos ao mesmo tempo. Depois de termos passado ali pelo leste da Europa, ou Europa Oriental, agora nós vamos embarcar numa viagem rumo ao Oriente Médio, antiga região da Mesopotâmia e da Península Arábia, com Iraque, Arábia Saudita, Catar e muito mais. Antigamente, durante a Idade Média, ou parte dela, e também da Idade Moderna, em toda essa região ocorria um grande comércio em cidades como Istambul, que atualmente é a Turquia, que também já foi Constantinopla, e a Síria, que era Damasco. Bom, nós temos as sub-4 regiões. Nós temos as terras altas, a Mesopotâmia, a Península Arábica e também o Mediterrâneo Oriental. Bom, as terras altas, com um grande conjunto de montanhas de predominância estepes e desertos, onde se encontram a Turquia, que fica ali metade na Europa, metade na Ásia, que a gente chamou na aula passada de Euroasiática, o Irã e o Afeganistão. Esses são os 3 países mais populosos dessa região. A Mesopotâmia é uma região úmida e utilizada pela agricultura, entre os rios Tigre e Eufrates, que fazem parte ali do Iraque. Bom, a Península Arábica, ela era uma região desértica que se modificou com a quantidade de várias torres para exploração, refino e oleodutos para o transporte de petróleo. E o Mediterrâneo Oriental, hein? Bom, é ali que fica o deserto de Negev. Ele fica ali próximo ao Mar Mediterrâneo, que é uma área de grandes conflitos entre Israel e os países árabes, justamente por ser um local de união de passagem entre o Oriente e o Ocidente. Bom, as características populacionais, eu diria que os árabes, eles se originaram na Península Arábica, em várias tribos de língua e hábitos comuns, onde no século VII, Maomé criou e difundiu o islamismo, e ele unificou várias tribos com o ideal de expansão e concretização dessa religião, que junto ao judaísmo e ao cristianismo se julgam herdeiros dessa região, onde ser árabe é diferente de ser muçulmano, porque muçulmano é aquele que segue o Islã, que significa submissão à vontade de Deus. Bom, uma divisão ocorreu no islamismo e gerou 2 correntes principais, que são os sunitas, que correspondem a 80% desse total, e os xiitas. Os sunitas acreditam no livro Sunna. Eles acreditam que é necessário um livro para poder esclarecer as questões que não foram bem definidas no Alcorão. Já os xiitas, eles interpretam de forma mais radical e não reconhecem qualquer outro livro que não seja o Alcorão. E dentro dos sunitas
se encontra o Talibã, o Hamas, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, todos esses de maioria sunita, ok? Ainda existem outros, vários grupos, dentre eles os alavitas e os wahhabitas, isso mesmo. Bom, na verdade, o Oriente Médio ele recebeu esse nome devido à divisão imposta pelo Império Britânico, enquanto potência imperialista naquela região. E em 1947, a influência europeia, que negligenciava os interesses dos povos, suas divisões e cultura, fez crescer instabilidades políticas e tensões entre árabes e ocidentais, em busca do que se chamou autodeterminação dos povos, que não aceitavam mais a colonização desses povos. Várias conferências internacionais aconteceram, levando a ONU a reconhecer o direito e o desejo de uma nação em criar um Estado e assim terem o seu próprio território. E o pan-arabismo? Bom, esse é um movimento político que tende a reunir países de língua árabe e de civilização árabe numa grande comunidade, com interesse esses movimentos para unificar entre as populações e nações árabes do Oriente Médio e possuir estreita vinculação com o nacionalismo árabe. O principal articulador do fortalecimento dessa cultura foi Gamal Abdel Nasser. Bom, aí existem alguns grupos, como, por exemplo, os judeus, que eles se basearam no Estado de Israel, que foi criado com a ajuda da Inglaterra, Estados Unidos, países do Ocidente. Os judeus, eles seguem o Torá e eles acreditam que o Salvador ainda virá. Tem também aí os curdos, eles fazem parte de 30 milhões. Eles não têm um território próprio e eles vivem no Iraque, no Irã, na Turquia e na Síria. Eles são descendentes dos medos, aqueles da Pérsia do século VII a.C., de maioria muçulmana e sunita, que ficaram famosos com o exército de mulheres, que em sua maioria elas lutavam contra a opressão e pela criação do Estado Kurdistão. E os cristãos? Bom, no Líbano e algumas minorias na Jordânia e na Turquia, eles existem, mas eles não se denominam cristãos. Legal? Bom, e as características físicas desse lugar? Bom, o clima, ele é árido ou semiárido, na sua maior parte. Isso é uma excelente questão de prova. Ele possui cobertura vegetal muito pobre. Percebe-se que, quanto mais perto do mar, ou em lugares mais elevados, as regiões são menos áridas. E o relevo de baixos planaltos sedimentares, em sua maioria, que já fizeram parte do fundo dos antigos mares. E eles acabaram sendo depósito de camadas de matéria orgânica que, se decompondo com o tempo, se transformaram em petróleo. Com média de altitudes consideradas como baixas, por conta de uma altitude média que não ultrapassa os 3.000 metros, onde nascem os rios Tigre e Eufrates, os rios que fertilizam toda essa área da Mesopotâmia. Bom, a crise hídrica no Oriente Médio, ela já foi, a água, né? Ela já foi motivação de ações nessa área, gerando grande tensão política. E foi justamente no ano de 1967, durante a chamada Guerra dos 6 Dias, que Israel invadiu as colinas de Golã, na Síria, e dominou as nascentes do Rio Jordão. Claro que aí o interesse também foi devido à posição estratégica. Atualmente, no território ali da Palestina, a população local ela é privada de acesso às fontes de água aí nesses locais por conta do governo de Israel. E isso aí é um grande fator que eleva a instabilidade política de uma área com grandes desertos e pouco potencial hídrico. Outra zona de instabilidade geopolítica, por conta da água também, é a Turquia e seus vizinhos, ali o Iraque, a Síria, por conta dos rios Tigre
e Eufrates, que eles nascem na Turquia. Bom, aí também tem alguns outros grupos chamados alavitas e wahhabitas, como eu falei anteriormente. Os alavitas, eles têm eles são mais marcantes na área da Síria, e os wahhabitas já têm maioria na Arábia Saudita. Esses alavitas, eles são opositores do sunismo, isso mesmo. Eles são mais esotéricos, mais espirituais e mais próximos do cristianismo. Já os wahhabitas, eles são... Alguns estudos acreditam que eles sejam a origem doutrinária do Estado Islâmico, lá no século XVIII, quando o Muhammad ibn Abd al-Wahhab, nome complicado, por isso que eu escrevi aqui. Bom, ele formou um exército e ele matou vários fiéis que não estavam seguindo à risca os chamados rituais islâmicos e promoveu uma justiça com as próprias mãos. Bom, cabe ressaltar também um termo que é muito falado nesse local, que é jihad, por isso que eu escrevi aqui também, que significa empenho ou esforço, ou luta para disseminar ideias e ideais islâmicos por todo o mundo. Bom, não bota exclusivo, meu filho, não dá trabalho para fazer. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula, porque é daqui que vai sair a avaliação de vocês. Legal? Então, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Ah, fiquem bem. Quase que eu me esqueci, faltou eu falar da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso mesmo, uma organização intergovernamental de 13 nações. Ela foi fundada em 14 de setembro de 1960 em Bagdá, por 5 membros fundadores, com a sede desde 1965 em Viena. Eles atuam como uma espécie de cartel dos principais exportadores de petróleo, controlando o volume do petróleo, controlando também a produção, e eles têm o objetivo de conseguir os melhores preços no mercado mundial. Agora sim, fiquem bem, um forte beijo, um grande abraço e até a próxima.